Onde estão os anjos? Voltem aqui. Por que fizeram isso com o meu Senhor? Já não bastava as noites que a insônia tem me perseguido. Agora eu terei que lidar com a dor de não saber onde está o seu corpo. Por que fizeram isso com o meu mestre? Por quê? Ele foi a única pessoa a olhar para mim, onde nenhum mesmo conseguia me enxergar. As feridas que a minha alma carregava por conta do meu pecado, elas me algemavam. A dor, a solidão, o desespero. Mas Ele me libertou. Ele me viu. Ele me enxergou. Como tiveram coragem de apagar a luz do mundo? Por quê? Por que fizeram isso com meu Senhor? Mulher, por que choras? Levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Quem procuras? Eu já disse, o meu Senhor. Você é o jardineiro? Por favor, se levaste o corpo do meu Senhor, me diga, para que ao menos eu possa cuidá-lo. Eu não posso permitir que isso aconteça com o meu Senhor. Já sentiu o cheiro das flores? Maria. Rabone? Rabone, o Senhor está vivo. Oh, Maria. A minha esperança estava se findando. Vamos, direi a todos de Jerusalém que o Senhor está vivo. Maria, não me detenhas, pois eu ainda não fui para o meu pai. Como eu pude duvidar, mestre? O Senhor disse que no terceiro dia. Agora eu entendo. Bom, vá até os nossos irmãos e anuncie que eu estou vivo. Pois eu vou para o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o vosso Deus. Sim, mestre, direi a todos. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se tornou
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pois foi isso que aconteceu. Ah, será mesmo que foi isso que aconteceu, Cleófas? Não sei. Nunca se viu um sinédrio tão enfurecido como está agora. Ah, e desde a sua morte anda tudo tão estranho. Os céus se escureceram, a terra tremeu. Acredita que disseram que virão mortos andando sobre a terra? Mortos andando? Boa tarde, mas quem é o senhor? Não seja mal educado, Jairon. Para onde estão indo? Para Emaús. Ah, pois eu também estou indo para lá. Pois vamos, que é uma grande caminhada pela frente. Aproximadamente 3 quilômetros. Mas nesse sol 3 quilômetros até parece uma eternidade. E de eternidade eu entendo. É seguidor de Yeshua. Ele falava muito sobre eternidade, mas infelizmente não está mais aqui entre nós. Ah, e pensar que ele não está mais entre nós. As suas palavras eram tão sábias e edificantes. Eu não consigo dizer se conseguimos superar a sua falta. Mas por que tamanha tristeza? Deve ser o único forasteiro em toda a cidade que não se ouviu das terríveis coisas que aconteceram aqui nos últimos dias. Que coisas? O que aconteceu com o profeta Jesus de Nazaré, o profeta de Deus que fez tantos milagres. Ele era um grande mestre, o enviado de Deus. Ah, o enviado de Deus. É, mas os nossos principais sacerdotes e líderes corrompidos o entregaram à mão de Pilatos para ser morto e crucificado. Como podem condenar um homem que não cometeu crime algum? Justamente, acreditávamos que ele era o Filho de Deus que viria para resgatar a Israel. E não era? Ah, se era, infelizmente o nosso resgate se perdeu, pois não está mais vivo para realizá-lo. Mas
Se pudesse vê-los, talvez ele esteja aqui por perto. Ah, vai me dizer que também acredita na conspiração de que ele possa estar vivo? Precisa crer, Jairo. Sim, Jesus está vivo. Será mesmo? Claro que sim. Hoje pela manhã, Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo. E ela disse que conversou com ele. Com Jesus? Sim, com Jesus. Não pode ser. Claro que sim. Alguns dos nossos homens foram até o jardim e foi exatamente como elas contaram. Olha, desculpa a minha intromissão, mas não estão sendo insensatos? É tão difícil assim crer nas Sagradas Escrituras, que diz que ele precisaria ser moído e que ele sofreria até então entrar para a sua glória? É, mas nem todas as coisas que estão escritas lá são totalmente literais. Precisa crer completamente, Jairo. Crer pela metade não é uma opção. Mas todavia agradou o Senhor moê-lo, disse o profeta Isaías. Davi disse também que os seus pés e as suas mãos foram furados. Está tudo profetizado. Olha, pode até ser que ele seja vivo, mas eu confesso, não é nada fácil acreditar em toda essa história. Fé, meu irmão. Isso que lhe falta. Nós já estamos chegando a Emaús. Vamos? Não, por favor, fiquem. Vamos ficar e descansar um pouco. É, pode ser. Entende o truque de fazer fogo? Olha, se me perguntasse sobre carpintaria, eu te responderia melhor. Forasteiro, carpinteiro. É mesmo de se duvidar, hein? É muito interessante. Nossa, que fome. Teriam algo para comer? Olha, temos aqui. Até podemos dividir. Não. Vamos dispensá-lo. Não tem o suficiente para nós três aqui. Não seja egoísta, Jairo. Lembre-se dos ensinamentos. Olha, não se preocupe, Não, eu vou por embora favor, e não vocês... fica. Nós iremos dividir. Baruch Atai Adonai Elohem Nef Olam Esehom Belehaf. Lazareno! Yeshua! Lazareno, onde estás? Eu sabia que ele estava aqui. É por isso que meu coração se enchia de alegria quando ele falava sobre as escrituras pelo caminho. Vamos voltar a Jerusalém e anunciar a todos que Jesus está vivo. Jesus está vivo! Ele está vivo! Ele está caminhando com você em todos os momentos da sua vida. Mas muitas das vezes estamos ocupados demais, atarefados. Não damos importância para a presença dele. Mas que nessa noite você venha voltar a ver o caminho. Ele é o caminho. Jesus está vivo. Que a gente venha voltar a enxergar. Ele está com você. Jesus está vivo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinarei. Tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós separamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão,
Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 24. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 13. Porque o túmulo não pôde detê-lo. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: o túmulo. Não fala com mais entusiasmo. Fala assim: o túmulo não pôde detê-lo. Porque nós estamos aqui nessa noite, nesse início de noite, já noite agora, cultuando e trazendo à memória nesse culto, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender que a ressurreição dele é um fato incontroverso. Não é um fato que não tem polêmica, mas é um fato incontroverso. A ressurreição de Cristo causa um impacto imediato nas nossas vidas. E eu gostaria de fazer compreender um pouco mais, nessa tarde, início de noite, sobre a importância, entender de fato, de verdade, sobre o impacto, entender sobre as evidências dessa ressurreição, entender que Páscoa fala sobre o fundamento da igreja. A ressurreição de Cristo é um fato basilar de todo o evangelho, porque se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, mas se ele ressuscitou, nós estamos diante da única religião cristã, onde, se você for lá no túmulo de Maomé, você vai ver que lá está escrito assim: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Se você for no túmulo de Buda, você vai ver que está escrito: aqui jaz os restos mortais de Buda. Se você for lá onde morreu Allan Kardec e foi enterrado, você vai ver que está escrito também: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. E muitas pessoas do mundo inteiro vão visitar esses locais e até entendem esses locais como sagrados. Mas se você for lá em Jerusalém e você for no local onde Jesus foi sepultado, você vai ver uma insígnia que está escrito lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. E por isso, queridos, que essa é a diferença do evangelho verdadeiro, porque nem o túmulo pôde detê-lo, nem a morte pôde detê-lo. Mas a grande questão é qual tem sido a nossa resposta em relação à ressurreição de Jesus. E eu quero te convidar, muito rapidamente, essa nossa ministração nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos agora, nesse primeiro culto, no culto das 17, começar, e eu vou continuar no segundo culto, no das 19h30. Se você não puder estar aqui no segundo culto, eu quero te convidar depois a ir lá no nosso canal do YouTube, para você acompanhar e pegar a ministração por inteira, de forma completa. Vocês viram aqui como foi encenado, que embora ele houvesse ressuscitado, a Bíblia vai contar, e nesse texto de Lucas 24 que nós vamos ler, que havia 2 discípulos, e esses discípulos, por incrível que pareça, Jesus já havia ressuscitado, mas esses discípulos estavam pegando um caminho contrário ao caminho ao qual Jesus havia, desde os profetas até ele nas suas próprias palavras, dito e predito que ele apareceria. E o que me chama a atenção é que esses 2 discípulos, eles não estão indo ao encontro de Jesus. Pelo contrário, eles estão se afastando de Jerusalém, estão indo para uma aldeia, para uma região chamada Emaús. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: por que esses discípulos deram essa resposta à ressurreição, ao que nós comemoramos hoje, que é a Páscoa?
Nós precisamos entender que a Páscoa, queridos, foi instituída desde o Velho Testamento, na saída do povo de Deus do Egito, depois de centenas de anos de escravidão. Essa instituída a Páscoa, que significava então esse resgate, essa restauração da liberdade, que agora eles saíam para se tornar um povo livre através da condução de Moisés. E é o próprio Jesus Cristo que, ao celebrar a Páscoa, e na sua última celebração de Páscoa aqui na terra, ele institui, na ocasião da celebração da Páscoa, que até hoje é uma das festas mais importantes do povo judeu, ele institui a Santa Ceia. E mais do que nunca nós precisamos, nos dias atuais, entender o verdadeiro significado da Páscoa, que era essa maior festa de Israel, que registrava não só naquela época a saída do povo, mas para nós hoje a ressurreição de Jesus Cristo, amém? E eu quero que você acompanhe comigo então esse texto, para que nós possamos entender que, embora o túmulo não pôde detê-lo, a minha e a sua resposta em relação a essa ressurreição faz toda a diferença acerca do significado da Páscoa para nós. Lucas capítulo 24, no versículo 13, você está comigo? Diga amém. Quero louvar a Deus por você que está aqui presencialmente. Sabemos que tem muitas pessoas viajando, outras tiraram para descansar um pouco mais, estarão conosco no segundo culto, mas quero louvar a Deus por você que está aqui, por você. Vi que tem muitas pessoas conosco de forma online, que você possa receber essa palavra. E diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios, ou como disseram aqui, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. No caminho eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão conversando ou discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você por acaso é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, era poderoso em palavras, era poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, quando foram de manhã bem cedo ao sepulcro, versículo 23, e não acharam o corpo dele, e voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Versículo 25. E ele então lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, passou a explicar o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como se que iria mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica aqui conosco, pois já é noite, já é tarde, o dia já está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão,
deu graças e partindo deu a eles. Versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Então perguntaram um ao outro, dizendo: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e enquanto ele expunha ou lia as Escrituras? E a Bíblia diz que imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Simão. Versículo 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, esse texto, ele revela muito sobre nós. Esse texto, ele revela mais do que só sobre esses dois discípulos que estavam com Cristo e que conheciam as Escrituras. Esse texto, ele vai falar um pouco sobre qual o tipo de resposta e como nós de fato somos ou não impactados pela ressurreição de Cristo. É fato, é algo incontroverso que ele ressuscitou, que ele está vivo, amém? Não se discute sobre isso. Na verdade, até se discute, até se fala sobre isso, mas todas as evidências mostram, apontam para essa verdade indubitável de que ele está vivo, que ele ressuscitou. E esses discípulos, então, eles sabiam do que ele havia falado, eles sabiam das Escrituras, eles caminhavam com Cristo. E eu quero, à luz desse texto, rapidamente refletir com você, como eu falei, sobre a importância, sobre as evidências e sobre o impacto da ressurreição na minha e na sua vida. Você pode dizer comigo, diga a importância. Não, fala mais forte, diga a importância. Diga as evidências e o impacto da ressurreição de Cristo. Quando nós comemoramos a Páscoa, nós comemoramos esse sacrifício e a sua ressurreição, então nós precisamos entender qual seria a importância dessa ressurreição para nós. Qual seria a importância prática? E essa é a primeira pergunta a ser respondida à luz desse texto e à luz da história. Pastor, por que é tão importante isso? Porque se essa ressurreição não aconteceu, nós estamos falando talvez de uma das fraudes mais bem feitas da história da humanidade. Ou se de fato ela aconteceu, nós estamos sim falando do fato mais extraordinário da história da humanidade, a ressurreição de Jesus. E por que, pastor, é importante essa resposta? Porque é com a ressurreição de Jesus que a igreja dele fica de pé. Mas sem a sua ressurreição, a igreja dele não subsiste. Sem ela, a igreja não pode sobreviver. O cristianismo não é só um conjunto de filosofias e de verdades bonitas. O cristianismo está fundamentado sobre a verdade bendita da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque se de fato ele ressuscitou, foi através da sua ressurreição que os meus e os teus pecados foram perdoados. E esse é o primeiro ponto, entender qual a importância dessa ressurreição, para que nós possamos crer e dar a resposta adequada a essa ressurreição e não fazer igual a esses discípulos. Porque Jesus ressuscitou, nós temos então uma fé baseada em um sólido fundamento. A nossa fé não é baseada somente no achismo. A nossa fé não é baseada somente em uma história bonita. A nossa fé é baseada em uma pregação poderosa, em uma pregação frutífera e eficaz, através de um fato real, comprovado e notório sobre as nossas vidas. Porque se Jesus de fato ressuscitou,
o nosso testemunho, não só daquelas mulheres, não só daqueles discípulos, não só daquele conjunto de pessoas, mas o nosso testemunho hoje, ele é o testemunho verdadeiro. A Bíblia diz que ele ressuscitou e que porque ele ressuscitou, aqueles que morreram antes dele voltar, ressuscitarão em glória através da sua segunda vinda. Porque se ele ressuscitou, ele garante para nós uma verdadeira alegria, não só nessa vida, mas na vida eterna, na vida vindoura. Porque se ele ressuscitou, o nosso trabalho para Deus não é em vão. Porque se ele ressuscitou, a sepultura não é o nosso endereço definitivo. Porque se ele ressuscitou, queridos, a morte não tem a última palavra. Porque se ele ressuscitou, o sacrifício, aquela morte sacrificial, aquela morte na cruz, não foi em vão. Porque se ele ressuscitou, os mártires, Estevão não morreu em vão. E todos aqueles que morreram e aqueles que até hoje morrem, aqueles que são perseguidos pelo Evangelho, todos esses não estão morrendo em vão. Se ele ressuscitou, os missionários que atravessam as fronteiras para pregar o Evangelho, aqueles que estão aqui no sertão pregando o Evangelho, tudo que eles estão fazendo não foi em vão. Porque se ele ressuscitou, eu e você, nós podemos ter uma esperança viva em nosso coração. Por isso que nós não andamos com um Cristo preso num crucifixo e talvez pendurado no nosso pescoço. Nós não adoramos um Cristo que um dia esteve somente preso em um túmulo, não. Nós adoramos um Cristo que um dia esteve morto, mas que hoje está vivo. E a Bíblia diz que Ele vive pelos séculos dos séculos. Um Cristo que governa soberanamente e que um dia voltará para me buscar, e que um dia voltará para te buscar. E essa é a importância de entender essa ressurreição. E talvez você pode perguntar: pastor, eu entendi que todo o evangelho se fundamenta na ressurreição. Ei, escute, um evangelho que não se fundamenta na cruz, no sacrifício e na ressurreição de Cristo, ele é tudo menos o evangelho verdadeiro de Cristo. Pastor, como é que eu identifico o evangelho verdadeiro quando ele é pregado? É porque o evangelho de Cristo verdadeiro, ele sempre vai apontar para a cruz, ele sempre vai apontar para a morte, ele sempre vai apontar para a renúncia, mas ele também sempre vai apontar para a ressurreição de Cristo. Qualquer outro evangelho que aponta só para o homem, que aponta só para a humanidade, que aponta só para o poder do homem, esse pode ser qualquer evangelho, menos o evangelho verdadeiro de Cristo. Porque o evangelho verdadeiro de Cristo, ele aponta para a cruz, ele aponta para o sacrifício, ele aponta para a ressurreição. É assim que nós distinguimos o verdadeiro evangelho quando ele é pregado. E pastor, quais as evidências dessa ressurreição de Cristo? Entendendo a importância, precisamos entender as evidências. A primeira evidência é que de fato essa ressurreição é um fato histórico. É algo que já tentaram de todas as formas negar, mas é impossível negar que ele aconteceu. Eu não estou dizendo que é um fato sem oposição, eu estou dizendo que é um fato comprovado. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: a ressurreição é um fato comprovado. No próprio texto, os discípulos estavam sem acreditar. Nesse próprio texto a gente vê que esses discípulos, Cleopas e o outro discípulo que estavam caminhando a caminho de Emaús, eles estavam atônitos, sem acreditar, mesmo vendo as evidências. Mas existem inúmeras evidências. E de fato, queridos, naquela época existiram diversas teorias. Alguns disseram assim: não, ele não morreu, ele só desmaiou. Outros disseram assim: não, na verdade os discípulos foram lá de madrugada e roubaram seu corpo. Outros disseram assim: não, o problema foi que aquelas mulheres foram no túmulo errado.
Só que a Bíblia vai dizer em diversos textos, a história vai mostrar em diversos textos que ele, depois que ressuscita, ele aparece não a uma, não a duas, não a três, mas ele aparece a várias pessoas. Ele aparece primeiro a Maria Madalena, depois ele aparece às demais mulheres que vão no túmulo, ele aparece a esses discípulos no caminho de Emaús, e a resposta desses discípulos nos diz tudo, porque a Bíblia vai dizer que esses discípulos estavam caminhando, e estavam cabisbaixos, e estavam tristes, eles estavam entristecidos a respeito, o versículo 14 diz que eles caminhavam, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. E versículo 17 diz que eles pararam com o rosto entristecido. Sabe quando alguém que você ama morre e você vai no velório? Talvez você já teve essa triste experiência e você sepulta aquela pessoa e depois agora você está voltando para casa. Depois do velório você volta triste, você volta reflexivo, você volta talvez com saudades, você volta pensando como será, como vai ser a minha vida sem essa pessoa. Como vai ser a minha vida agora sem ter essa pessoa presente? É assim que estavam esses discípulos caminhando, dizendo: e agora, o que será de nós? Mas ele era um grande profeta, mas ele fez muitos sinais e prodígios e maravilhas, foi algo grandioso, mas é como se eles dissessem: nada disso valeu a pena. Só que Jesus não ia deixar, como ele não deixa nenhum dos seus discípulos acharem que ele não ressuscitou. Escute, Jesus vai atrás daqueles discípulos no caminho de Emaús e se encontra com aqueles dois discípulos para mostrar para eles: ei, não era só história de profeta, não era só falsa promessa, não. Eu voltei, eu estou aqui entre vocês para dizer para vocês que o túmulo não pode me conter, que a morte não pode me vencer, que eu ressuscitei. Quando ele começa a partir o pão, a Bíblia diz que aqueles discípulos reconhecem. Mas Jesus também aparece a Pedro, Jesus também aparece aos outros apóstolos. A Bíblia diz que Jesus aparece a Tomé e diz assim: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, pega aqui nas minhas mãos, comprova que de fato eu fui crucificado. Eu não quero que haja dúvidas, eu quero que você entenda todas as evidências. A Bíblia diz que esse mesmo Jesus, ele aparece para Paulo. Ele tem um encontro com Paulo e a vida de Paulo muda completamente. É esse mesmo Jesus que aparece para o apóstolo João na ilha de Patmos, e o céu se abre e João diz que viu o Filho do Homem. É esse mesmo Jesus que depois que Pedro tem um encontro com ele, o mesmo Pedro que o negou, a Bíblia diz que agora no Pentecostes Pedro prega para milhares de pessoas, e a pregação dele o fruto da pregação dele, pastor, sobre o que Pedro pregou naquele Pentecostes, que várias pessoas, milhares de pessoas se converteram. A pregação de Pedro foi exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Existem inúmeras evidências. Se ele não tivesse ressuscitado de fato, bastaria as autoridades romanas irem ao túmulo, pegarem, retirarem o corpo, colocarem no lugar público e mostrar para todo mundo: olha, está aqui a pedra aberta, está aqui o corpo dele. Vamos fazer uma passeata e mostrar para todo mundo que de fato ele continua morto. E o cristianismo ali seria exterminado ainda no seu berço. Mas por que, pastor, que eles não fizeram isso? Por que eles não acabaram com o cristianismo logo no seu berço? Porque de fato ele tinha vencido a morte. Porque de fato ele ressuscitou. E as evidências são inúmeras. Escute, até a morte morreu. Até a morte foi vencida quando ele ressuscitou. E será vencida novamente quando ele voltar pela segunda vez para nos buscar. Então a ressurreição, queridos, é um fato histórico incontroverso, é um fato histórico que não tem como negar, mas a ressurreição é também um fato psicológico de realidades incontestáveis. Se você
estudou um pouco de psicologia ou qualquer outro curso de análise de comportamento humano, e você analisar os traços comportamentais, não só desses 2 discípulos no caminho de Emaús, antes de se encontrarem com Jesus ressuscitado e depois desse encontro, se você observar todos os discípulos, você vai ver que eles eram uma pessoa antes de terem se encontrado com Jesus ressuscitado e passaram a ser outra pessoa depois. Após a morte de Jesus, a Bíblia vai dizer que eles estão tristes. Após a morte de Jesus, os demais discípulos estão trancados com medo. Meu Deus, se mataram Jesus, o que vai acontecer com a gente? Estão escondidos, estão com medo dos judeus. Mas depois que eles são testemunhas da ressurreição, a Bíblia diz que depois que eles vão ao sepulcro, depois que eles correm lá, o próprio Pedro vê os lençóis, depois que vem que o corpo não está mais lá, depois que Jesus aparece para eles, a certeza da ressurreição faz com que esses homens não tenham mais medo algum. Aqueles que antes estavam com medo, agora eles se colocam numa posição de coragem nunca antes vista na história da humanidade. Eles não se acovardam mais, eles não se intimam ou intimidam mais, eles agora enfrentam as autoridades, eles agora estão prontos para enfrentar os açoites, o martírio, eles agora estão preparados para sofrer o que vier, eles agora estão preparados para dizer assim: olha, se ele morreu e ele ressuscitou e nós temos a prova cabal disso, agora nós estamos prontos para morrer também como ele morreu. E essa ousadia causa uma mudança profunda no traço de personalidade de cada um deles. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que depois que eles se encontram com Jesus, eles não temem mais nada, pois agora eles estão ancorados numa verdade que é o alicerce do cristianismo: ele ressuscitou. Olha, acompanha esse texto comigo. Depois que eles se encontram com Jesus, o texto vai dizer, versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E perguntaram, 32, um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? E aqueles mesmos que tinham dito assim para ele: olha, não segue adiante não, fica aqui porque já é tarde e essa estrada é perigosa. Os historiadores dizem que tinha muito assalto naquela estrada, já está tarde. A Bíblia diz agora no versículo 33 que imediatamente, você pode dizer comigo assim, imediatamente, diz assim, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, porque é impossível eu e você termos um encontro com o Cristo ressurreto e a nossa vida, o nosso coração não se encher de coragem para fazer até aquilo que normalmente nós não faríamos. Aqueles mesmos que disseram assim: fica aqui conosco que já é tarde e é perigoso, agora eles mesmos se levantam e fazem o caminho de volta para Jerusalém, para poder contar para todo mundo que tiveram um encontro verdadeiro com Ele e que viram Cristo ressurreto. Deixa eu perguntar algo para você: você já viu Cristo ressurreto? Você já teve um encontro verdadeiro com Ele? Você já sentiu o toque dele na sua vida? Toda a igreja é estabelecida debaixo dessa verdade. Além de ser um fato histórico, além de ser um fato de evidência, de traços psicológicos, nós poderemos olhar e dizer que também é um fato sociológico incontroverso e extraordinário. Como assim, pastor? A partir do momento que se espalha a notícia que ele ressuscitou, a partir daquele momento, pessoas dos 4 cantos do mundo, pessoas de todas as raças, pessoas de todas as cores, pessoas de todas as etnias, pessoas de todas as condições sociais, elas são chamadas e aceitam essa verdade. E escute, os judeus se convertiam, mas os seus escravos também se convertiam, e os escravos eram libertos, porque agora eles entendiam que eram irmãos em Cristo. Um fato sociológico extraordinário acontece.
depois que eles são impactados por essa ressurreição. Ambos, independente de raça, de serem judeus ou gentios, começam a ter a mesma crença, creem no mesmo Cristo, creem no mesmo Deus, formam o mesmo corpo, o corpo de Cristo. E não importa mais de que família são, de onde vêm, nem para onde vão, agora todos começam a crer em um único Jesus. E agora todos se formam uma única família. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim: ei, você é a minha cara. Diga para ela assim: você parece demais comigo, porque nós fazemos parte da mesma família, nós fazemos parte de um mesmo povo. E quando eu entendo isso, quando eu entendo a importância, quando eu entendo as evidências, eu entendo também que há um grande impacto. Jesus estava tão perto, mas esses dois discípulos não perceberam. Sabe por quê, queridos? E eu já estou encerrando essa primeira parte. Porque quem não tem essa verdade latente no seu coração, quem não tem essa verdade gritante, que entende que de fato Ele ressuscitou, vive pelo caminho da vida cristã triste, vive muitas vezes pelo caminho da vida cristã cabisbaixo. Todas as vezes que nós caminhamos sem ter de fato essa convicção de que Ele ressuscitou, de que Ele está ao nosso lado, ou talvez caminhamos sem perceber a Sua presença nas nossas vidas, nós somos cobertos pelo pessimismo. Nós somos cobertos pela dor, nós somos cobertos pelo desânimo, pela tristeza, e muitas vezes nós caminhamos com aquele saudosismo: ah, era maravilhoso. Tem gente que caminha assim: era tão bom quando eu me converti, ah, era tão tremendo lá naquela igrejinha, lá naquele tempo da juventude, naquele tempo de adolescência, ah, como era bom quando isso aconteceu, ah, quando era bom. E Jesus está dizendo: ei, eu estou hoje ainda na sua vida, eu continuo mesmo, eu morri, mas eu ressuscitei. Esse impacto na sua vida precisa fazer o seu coração queimar outra vez. A Bíblia diz que os olhos deles são abertos, que o coração começa a queimar, e eles dizem assim: olha, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava. E imediatamente os seus pés são tomados de velocidade, e eles voltam correndo para Jerusalém, eles voltam correndo para o caminho do propósito, eles voltam correndo para o caminho da promessa, da profecia, entendendo que ali era o lugar ao qual eles nunca deveriam ter saído. Escute, Deus te trouxe aqui nesse domingo de ressurreição, nesse domingo de Páscoa, para dizer para você: os teus olhos precisam brilhar outra vez. Os teus olhos precisam ser abertos novamente. O teu coração precisa ser inflamado como um dia foi. Como um dia o teu coração foi inflamado pela presença de Deus. Como um dia o teu coração ardia pela presença desse Jesus ressurreto na sua vida. E em terceiro lugar, os teus pés precisam mais uma vez voltar a caminhar, a correr em velocidade em direção ao caminho do qual você nunca deveria ter saído. Deus está falando com pessoas. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Essa mensagem é para você que está caminhando no caminho do pessimismo, mas que nesse domingo da ressurreição, talvez você que está na sua casa, conectado aí pela TV, pelo computador, pelo celular, Jesus está dizendo para você: eu quero você novamente com olhos abertos, com o coração queimando e com pés velozes em direção ao caminho, à rota do propósito. Ei, coloca a mão no seu peito e diga assim: Senhor, abre os meus olhos, faz o meu coração queimar e torna os meus pés velozes em direção ao caminho do propósito. Esse é o impacto da ressurreição nas nossas vidas. Esse é o impacto de entender que um dia Ele esteve morto, e nós não servimos a um Deus, a um Jesus que esteve vivo e está morto. Não, nós servimos a um Jesus que um dia esteve morto, mas que hoje está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: o túmulo não pode te segurar.
sua vida precisa ser impactada novamente por essa verdade da ressurreição. Porque enquanto essa verdade não estiver pulsando no seu coração, você vai se recusar a crer no eloquente testemunho de muitas testemunhas, de entenderem que Ele não é só um Jesus histórico, que Ele não é só um Jesus de um quadro, que Ele não é só o Jesus de estar numa parede, num crucifixo, não. Ele é o Jesus vivo, Ele é o Jesus que ressuscitou, Ele é o Jesus que caminha comigo e com você hoje, na caminhada da nossa vida, e que aonde você estiver, Ele estará caminhando lado a lado com você. Eu queria que você começasse a orar nesse momento. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, início de noite. E o que nós estamos aqui, Senhor, te pedindo é: Senhor, abre os nossos olhos, reacende a chama do nosso coração, torna os nossos pés velozes para anunciar que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou. Torna os nossos pés, Pai, rápidos, velozes, para entendermos que o Senhor está vivo, e essa verdade precisa impactar todos os dias as nossas vidas. Que ao sairmos daqui, Senhor, nós saiamos com o coração inflamado, com os olhos espirituais abertos, e que nós possamos apressar os nossos passos para sermos testemunha dessa verdade todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Você pode dizer isso? Cantamos aleluia. Declare isso. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure na mão dessa pessoa. Pode desligar as luzes. Agora pode desligar. Nós vamos passar agora um vídeo resumo. É um vídeo rapidinho, são 2 minutos. Fica aí segurado na mão dessa pessoa ainda. Um vídeo resumo do que foi, do que nós vivemos ontem no nosso espetáculo de Páscoa. Eu gostaria de encerrar com esse vídeo. Eu gostaria de fazer esse desafio. Se você não pôde estar aqui conosco ontem, vai lá no nosso canal do YouTube, tira um momento, 1h20. Você vai poder assistir o nosso espetáculo e ser impactado por aquilo que Deus fez ontem aqui no nosso meio. Baruch haba Adonai Elohim Nef kolam Nefa Yeha.
Bendito és tu que vens. Em nome do Senhor. Baruch Haba. Amém.